O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é experiência em SAP ECC garante empregabilidade no SAP Fiori e no S/4HANA? E aí, se você gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo como esse, e também comenta aí quais temas que você quer ouvir. Boa noite, galera. Este tema de hoje. Esta é uma análise da situação do mercado ABAP em comparação a algumas crenças que o desenvolvedor ABAP está carregando e afirmando, principalmente os desenvolvedores ABAP das antigas, aqueles com 10 anos de experiência ou mais. Essa aula é para você que quer dominar o SAP Fiori, ter segurança de atuar em projetos de S/4HANA, e essa aula também é para você que acha que o Fiori não vai dar em nada, você que só busca vagas que não exigem Fiori, você acha que não vai ter projetos para aplicar Fiori, é para você também que acha que o Fiori vai ser descontinuado, vai sair do ar, e acha que a sua experiência com ECC é suficiente para garantir a sua empregabilidade. Vou mostrar aqui uma tela de um aplicativo, o SAP Fiori, por exemplo. Por que que eu conto isso? Porque a primeira vez que eu ouvi falar do SAP Fiori foi lá em 2013. Naquela época eu via dos consultores sênior que não ia dar em nada. E hoje, 9 anos depois, temos essa escassez de consultor ABAP especializado em SAP Fiori. Tanto é que essa escassez está saindo até nas notícias. Veja aqui, ó, vale seu peso em ouro. A falta de consultores está se tornando um problema para a SAP. E se você for ler na notícia aqui, ele fala que com a implantação do S/4HANA, né, começa a ter uma escassez de consultores especializados em S/4HANA, sem gente para implantar projetos de S/4HANA. Então, existe aí uma crise, um problema no mercado SAP. Então, por que que pensar na sua empregabilidade no mercado SAP é importante? Primeiro de tudo, porque o trabalho é a sua fonte de renda atual. O que as empresas querem de você é o seu conhecimento. E o mercado SAP é um mercado de especialistas, não de generalistas. E isso é uma das coisas que faz o consultor SAP ser bem remunerado, e por isso que muita gente quer entrar no mercado SAP, por causa da remuneração, né? E o que faz o consultor SAP ser bem remunerado é o nível de especialização em determinada parte desse sistema gigante que é o sistema SAP, que no caso o desenvolvedor ABAP ele está mais acostumado aqui com uma tela assim, né? Uma tela clássica, uma tela azulzinha aqui, né? Com esse menuzinho. A tela clássica do ABAP é que o consultor está mais acostumado. Mas o que que acontece? O sistema SAP ECC clássico ficou muitos anos sem atualizações relevantes, e isso criou uma geração de consultores experientes em uma plataforma específica, que é o SAP ECC. Porém, agora a plataforma mudou, as ferramentas mudaram, o paradigma de programação mudou, e essa nova plataforma demanda do profissional novos conhecimentos. Por exemplo, novas ferramentas de desenvolvimento. Você tem aqui o Visual Studio Code, é uma ferramenta que você passa a utilizar para fazer desenvolvimento no SAP. Tem também aqui o Eclipse, a ferramenta para você fazer desenvolvimento ABAP também, de CDS Views, de Fiori Elements, de REP, de BOPF. Você utiliza aqui a ferramenta chamada Eclipse. Vamos abrir aqui uma CDS View aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Tem aqui uma CDS View básicazinha aqui, que eu estava fazendo aqui umas brincadeirinhas aqui, né? Um código de uma CDS View aqui, como que a gente está trabalhando. E essas novas plataformas, elas são uma porta de entrada para novos profissionais do mercado SAP. E você tem que ter em mente que o mercado SAP gosta de profissionais atualizados, gosta de carne fresca. Então, gente jovem que tem habilidades atualizadas nas novas tecnologias SAP tem o potencial de substituir consultor já inserido no mercado, mas que está limitado a uma tecnologia que está ficando obsoleta. Porque aquilo que o consultor SAP das antigas conhece está ficando defasado e o consultor não está se atualizando. E dominar o SAP Fiori é algo que vai ser fundamental na sua empregabilidade como desenvolvedor ABAP, à medida que os clientes forem migrando cada vez mais para o S/4HANA. Por exemplo, é o caso do Fábio. Olha aqui o caso do Fábio, que caso interessante. Vou mostrar aqui.
o caso do Fábio, né? Foi uma pessoa que eu conversei, que eu entrevistei ela aqui ao vivo no YouTube. Ele entrou no mercado SAP como ABAP Júnior, né? E com 6 meses de ABAP, ele começou a se especializar em SAP Fiori. E depois de 6 meses e se especializando em Fiori, no total de 1 ano apenas trabalhando com SAP, ele estava trabalhando com ABAP, já estava pegando demanda de Fiori pleno e foi colocado em projeto de Fiori no lugar de ABAP Sênior, e estava ensinando Fiori para os ABAP Sênior. Veja aqui o próprio Fábio falando aqui da trajetória dele. Muitos deles eu percebia que não queria saber muito, falava que ia acontecer igual o WebGym, não ia vingar, isso em 2020. E não tinha mesmo. Aí em 2021, começo, o cliente que eu estava prestando serviço adquiriu o BTP e migrou para o Fiori 3.0 e falou assim, agora nós vamos começar com o Fiori. Então veio uma exigência do cliente exigindo o Fiori. Então quem estava preparado, na época, era eu e mais um também. Então, assim, você vê que por isso que foi o diferencial. Eu, com pouco tempo de ABAP, não contou. O que contou foi a experiência de Fiori. E eu tinha essa experiência, eu mandei todos os certificados que eu tinha na comunidade, o meu GitHub, alguns desenvolvimentos que eu tive. Então, eu pulei caminho. Então, eu passei na frente de todos os sêniors aí e eu acabei pulando caminho. E uma história que eu contei pro Isso, viu o Fábio falando aí? Ele pulou caminho, passou na frente dos ABAP Sênior. Então, um cara com 1 ano de SAP já estava dando aula de Fiori para os ABAP Sênior aí, né? Então, veja que situação, né, que está acontecendo hoje. ABAP Júnior passando na frente de ABAP Sênior, porque o que está sendo pedido é o conhecimento Fiori. Como, por exemplo, aqui, falou do BTP, né? Se o cliente quer que você tenha experiência nessa plataforma BTP, não vai adiantar você saber fazer módulo pool, não vai saber você fazer SHDB, porque quando o cliente instala o Fiori pelo BTP, pelas ferramentas cloud, não tem mais SAP GUI, então não tem mais ELV, não tem mais módulo pool, não vai ter mais SHDB, então não importa, é porque eu sou bastante experiente em SHDP, sei fazer um monte de ELV. Tá, beleza, mas a plataforma que o cliente está instalando não tem isso, né? É possível fazer aplicações completas sem precisar fazer ali essas coisas da BAP, SHDB, ALV, Batch Input. Isso são funcionalidades que estão ficando obsoletas, né? Módulo pool, por exemplo. Então, qual que é o benefício que você tem ao investir na sua empregabilidade no mercado SAP? Primeiro, é um aumento de perspectiva. Você vai passar a ter visão das tendências do mercado SAP. Você vai compreender o caminho que a SAP está seguindo, ao invés de ficar repetindo informação que não está alinhada com esse movimento do mercado. Por exemplo, o Fiori vai sair do ar, o Fiori vai ficar obsoleto, não vai dar em nada. Gente, os desenvolvedores ABAP estão há 10 anos falando que o desenvolvedor não vai dar em nada, e você faz uma pesquisa básica de vagas aí, você vai ver que está bombando de vagas de SAP Fiori aqui, né? Pesquisando no LinkedIn, você pesquisa por ABAP, ele traz um monte de vaga pedindo conhecimento em Fiori aqui, né? Várias consultorias pedindo este conhecimento e o consultor falando ainda que não vai dar em nada, né? Mas veja bem, o movimento do mercado é migração para S4HANA. Qual que é a interface do usuário do S4HANA? É o SAP Fiori. Então, não faz sentido falar que o Fiori não vai dar em nada, sendo que o que a SAP quer é que os clientes migrem para o S4HANA e o S4HANA tem como interface do usuário o Fiori, né? Então é só juntar os pontos, né, gente? É só a gente ligar os pontos e ver aí que tudo faz sentido mesmo, né? Segundo item, segundo motivo, segundo benefício de você investir na sua empregabilidade no mercado SAP é o seguinte, é o alinhamento de competências. Você vai ficar mais apto para poder atuar em novos projetos das novas tecnologias e também concorrer às novas vagas de emprego que vão aumentar a sua taxa hora. Porque cada dia que passa, mais vagas estão pedindo consultor ABAP com conhecimento de SAP Fiori, porque a cada dia que passa, mais empresas estão implantando o S4HANA. E isso você pode verificar facilmente aqui nas notícias de S4HANA. A última aqui do Baguete, Brasil Biofuels, 5 dias atrás. Biofuels adota S4HANA.
há 4 semanas atrás, Unimed Porto Alegre adota S/4HANA. Gente, o Google adotou SAP também, então veja o potencial aí do sistema SAP. Ó, notícias recentes, cada vez mais empresas adotando S/4HANA. Aqui, ó, nas últimas semanas, você pode ver que tem um grande número de notícias relacionadas à implantação de S/4HANA. E neste movimento aqui, o que, que eu vejo? Muito consultor falando assim: ah, é só evitar os projetos de SAP Fiori, porque a minha experiência com ECC garante a minha empregabilidade, né? Ok, eu entendo que você, desenvolvedor ABAP, que já está há muito tempo no mercado SAP, acredita nisso, porque por muitos anos no mercado SAP, um desenvolvedor ABAP sênior conseguia vaga só por indicação, só por networking, sem mesmo precisar de entrevista, né? Eu já vi acontecer por network, uma pessoa liga para outra, opa, o fulano aqui está deslocado, ah, beleza, então já começa aqui, né? Bate um papo com o recrutador ali, nem passa por uma entrevista técnica mesmo, né? Mas no SAP Fiori teve uma grande mudança. Teve uma mudança de plataforma, teve uma mudança na tecnologia, teve uma mudança aqui na programação. Você tem o desenvolvimento front-end com o SAP i5, você tem o desenvolvimento back-end com aqui o CDS Views e Fiori Elements, você tem aqui o BTP, que é uma plataforma na nuvem também, você tem aqui uma nova ferramenta de desenvolvimento que é chamada Business Application Studio, que é uma outra ferramenta de desenvolvimento também que existe na web. Então, é todo um repertório de novas ferramentas que o desenvolvedor ABAP tem que aprender, né? E se você não se atualizar, você vai perder muitas oportunidades por não ter conhecimento Fiori e você não vai ser mais relevante no mercado, porque o mercado de trabalho sempre gostou de carne fresca, né? O mercado de trabalho, ele gosta de carne nova. Então, você que acredita que a sua experiência com esse vai manter sua empregabilidade, veja aqui esse slide que eu vou mostrar para você. Olha aqui o caso do Luiz, uma pessoa da comunidade, que olha a situação que ele passou aqui, né? Ele procurou a comunidade depois que ele foi trocado num projeto real. Então veja aqui uma pergunta: você já atuou em projetos reais de Fiori, SAP i5 S/4HANA em clientes? Como foi a experiência? Aí ele falou: fui trocado por outro ABAP que já tinha experiência em Fiori e SAP i5. Então veja, um desenvolvedor ABAP com mais de 10 anos de experiência foi trocado por um outro desenvolvedor, né? Isso é similar ao caso do Fábio, que a gente acabou de ouvir aqui, um caso do consultor que foi trocado por um júnior. Então aí esse SAP Fiori aqui, pessoal, está sendo a alegria de muita gente, mas para outros desenvolvedores ABAP aí pode ser uma tristeza se você não se atualizar aqui nessa ferramentinha aqui colorida de bolinhas que é o SAP Fiori. E aí eu vejo muito desenvolvedor ABAP falando assim: ah, eu não vou ter projetos para poder aplicar isso, porque a minha empresa não vai implantar o SAP Fiori ou S/4HANA. Bom, beleza, eu entendo que você acredita nisso porque a sua empresa não tem planos de implantar o SAP Fiori, o S/4HANA, mas uma hora a empresa vai ter que migrar com o fim do suporte do ECC, né? As pessoas ficam, ah, mas tá longe ainda, até lá. Cara, o SAP Fiori já tem 10 anos aí e tem um monte de consultor que não sabe nem por onde começar, então vai chegar rápido. Então, o fim do suporte ECC já está logo ali, né? Logo vai chegar, logo vai estar aquele Deus nos acuda, aquele monte de consultor desesperado, um monte de consultor desesperado ali para ter vaga, um monte de empresa desesperada por consultor capacitado, e aí que você tem uma ótima oportunidade de crescimento profissional, né? Se sua empresa não está com planos de implantar, uma hora ela vai ter que implantar. E até lá também você tem a oportunidade de conseguir uma nova oportunidade de trabalho, uma oportunidade que vai aumentar a sua taxa hora, que vai te dar um destaque, porque hoje quem domina o SAP Fiori está com uma taxa hora muito boa no mercado SAP. Vamos ver a pergunta aqui, o Sal. Ô, Sal, o mercado, Cris, o mercado está dando preferência para treinar ABAP Júnior em Fiori do que ABAP Sêniors? É uma pergunta ou afirmação? Sim, eu acho que é uma afirmação.
Sim, eu vejo sim, por exemplo, o caso da Samara, por exemplo, o caso da Samara, uma pessoa da comunidade, ela nem trabalhava com SAP, ela estudava ABAP, começou a estudar Fiori, e aí mandou uma vaga, mandou um currículo para uma vaga de pleno, e ela nem trabalhava com SAP. O pessoal gostou do currículo dela, fez uma prova com ela, fez uma entrevista técnica, ela passou na prova, passou na entrevista técnica e conseguiu uma vaga de ABAP Fiori Júnior. Então veja, uma pessoa que não trabalhava no mercado SAP mandou um currículo para uma vaga de ABAP Fiori pleno e conseguiu uma vaga de Fiori Júnior. Ó, a hora do ABAP Júnior com Fiore é bem mais baixa que com o ABAP Sênior. Olha, Sal, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque, por exemplo, eu tenho casos de pessoas ABAP Júnior que chegaram a uma taxa de R$ 100 a hora em um ano. Com a ABAP comum você não consegue isso. E tem a ABAP Sênior que ganha menos de R$ 100 a hora, que eu sei, que eu já fiz pesquisas também internas. Então tem a ABAP aí com 10 anos de SAP que não ganha R$ 100 a hora, e eu vi, ao mesmo tempo, desenvolvedores ABAP com um ano de SAP ganhando 100 a hora, porque são consultores que já têm especialização em Fiori. Então, dependendo da empresa, né? Não sei qual empresa que você está vendo essa taxa, mas no caso que eu estou vendo, um ABAP Júnior com Fiori está tendo uma progressão de taxa assim, que você não conseguiria ter só com ABAP comum, né? Aí você também comparar um pouquinho ali o ABAP Sênior com o ABAP Júnior, também tem que ver, tem que relativizar também, né? Porque às vezes o cara ele construiu uma taxa já antes do Fiori vir, antes de ser o Fiori ser uma exigência, né? Mas para o desenvolvedor ABAP Sênior, a situação dele é diferente. O sênior ele tem que se manter relevante no mercado, porque o sênior hoje no ABAP ele já ganha uma taxa alta. O desafio do consultor ABAP Sênior é se manter relevante no mercado, é se manter empregado. Então, o que, que adianta o cara ter uma taxa boa como sênior, mas correr o risco de ser substituído? O que, que você prefere? Ganhar muito e ser trocado, ou você ganhar menos no começo e você ter uma progressão a ponto de você trocar um consultor sênior, né? Então tem que analisar esses dois movimentos do mercado. O que está acontecendo para o júnior, para o pleno, o que está acontecendo para o sênior. O problema do sênior é o risco de ficar obsoleto. Já o ABAP júnior e pleno, ele está tendo um aumento de taxa no intervalo de tempo muito menor do que ele teria se ele ficasse só com o ABAP comum. Né? Então, a média dos desenvolvedores ABAP com ABAP comum, para você chegar aos 10 mil, aí tem que ser, em média, 4 anos de ABAP aí, né? Que você leva, geralmente, para você ganhar uma taxa acima de R$ 100 a hora, né? E com o Fiori, o pessoal está demorando um ano para ganhar R$ 100 a hora, né? Então, isso é diferente, sim. Beleza? Então, essa é a realidade do mercado, saber o desenvolvimento SAP Wi-Fi, saber programar aplicativo SAP Fiori. E aí eu vejo muita gente falando assim, cara, mas eu preciso saber muito JavaScript, eu não gosto desse Fiori porque tem que saber muito JavaScript, eu não sei nada de desenvolvimento web, isso não é para mim. Então, eu até entendo que você tem essa dificuldade de aceitar o SAP Fiori como uma realidade para sua carreira ABAP por causa da falta de conhecimento web. Mas, pessoal, JavaScript não é um bicho de 7 cabeças, porque programar você já sabe, lógica de programação você já sabe. A lógica de programação ela vai estar ali, vai estar o loop, vai estar o if, vai estar o else, a declaração de variáveis, vai estar tudo ali, né? É só uma forma diferente, né? Você tem que mudar mais a sua forma de pensar. Você precisa você precisa mudar a forma que você lida com a programação, e aí o código vem por consequência, né? E também é possível você criar aplicativo SAP Fiori sem o JavaScript, com o Fiori Elements, utilizando aqui a CDS Views, essas anotações aqui também. Você vai precisar de JavaScript em alguns casos para você ser um desenvolvedor ABAP Fiori completo, de ponta a ponta, capaz de atuar em todos os projetos e ser um diferencial no mercado. Então, o que, que as pessoas estão errando no mercado SAP agora, os desenvolvedores ABAP? Onde é que os desenvolvedores ABAP estão mais errando na questão da empregabilidade? É na procrastinação de começar a se atualizar.
é ficar deixando para a última hora e continuar na zona de conforto, usando como justificativo o argumento não alinhado com a realidade do mercado, né? E pensar também, no caso do sênior, pensar só na taxa alta e não pensar na questão da empregabilidade, né? Então, com todo respeito aqui, o nosso colega aqui, o Sal, né? Então, estou tentando explicar aqui, é justamente isso que está acontecendo. Então, o consultor sênior, ele não se atualiza porque ele considera que ele já tem uma taxa alta, né? Só que a questão do sênior não é a taxa alta, é a empregabilidade. O sênior hoje ele corre um risco de empregabilidade, né? A questão da taxa, ela é uma grande oportunidade para o cara que é o júnior e para o cara que é pleno também, que ele consegue hoje ter um aumento exponencial de taxa, ele consegue aumentar a taxa dele mais rápido do que ele aumentaria se ele ficasse só na BAP clássico, né? Então nós temos essas duas diferenças aí, esses dois pontos, o risco da obsolescência para o sênior e a oportunidade de crescimento para o júnior e para o pleno. Então, o que você tem que fazer para melhorar a sua empregabilidade? É você começar com antecedência o seu processo de atualização, o seu processo de capacitação, o seu processo de especialização nas novas tecnologias, né? Porque a tendência do mercado é o ECC migrar para o Fiori S/4HANA. E o S/4HANA tem como interface do usuário a tecnologia SAP Fiori. Então, falar que o SAP Fiori vai ser descontinuado é uma afirmação até que não tem muito sentido, né? Então, veja, a SAP quer implantar o S/4HANA. A interface do usuário do S/4HANA é o SAP Fiori, né? E está muito bem consolidada. Se você for ver o roadmap do SAP Fiori do S/4HANA, tem muitas melhorias e não tem nenhuma notícia que vai dizer assim que dê a entender que o SAP Fiori vai ser descontinuado. Isso é uma crença de 10 anos atrás que as pessoas estão repetindo até hoje. Então, o momento agora é de você se especializar no SAP Fiori e no S/4HANA. Aqui para você consultor sênior, manter a sua empregabilidade, não correr o risco de ser substituído. Você, consultor júnior e pleno, ter um aumento exponencial de taxa que você não teria caso você fique só no ABAP clássico. Beleza, pessoal? Cris, como começar a debugar? Como começar a debugar no SAP Fiori? Nossa, Jonas, é uma pergunta muito interessante mesmo aí, né? Porque o desenvolvedor está acostumado com essa ferramenta de debug e uma das primeiras coisas que ele pensa, né? Como é que eu debugo no SAP Fiori? Como é que eu debugo essa parada aí, né? Então, realmente, você debugar o código do aplicativo é uma coisa que você vai realmente fazer muito no dia a dia mesmo. Aqui você vai ter uma aplicação e você vai ter que fazer o debug primeiramente no browser, Jonathan. Você vai fazer o debug no browser. O browser, os browsers, eles já trazem uma ferramenta de desenvolvedor que você acessa aqui com a tecla F12, ó, e ele tem várias abas de controle. Então, aqui é uma ferramenta de análise. Ó. Então, tem várias abas aqui diferentes que fazem diferentes coisas. E uma dessas abas aqui é uma aba chamada Sources. Essa aba Sources, ela tem o código fonte e você, então, executa aqui a sua ação. Vamos botar aqui um código de barras, 1, 2, 3. E aqui, pelo browser, por essa ferramenta aqui, que você então vai fazendo o debug, pelo mesmo esqueminha aqui, é uma linha de cada vez, pulando uma função, ó, vou aqui debugar. E aí você vai lendo aqui, né? Vai passando aqui, tem os breakpoints, tem as variáveis. Aqui, já deu erro aqui no meu processozinho aqui, né? Eu digitei um número qualquer que não existe mesmo, só para dar um exemplo aqui. Você vai então abrir o browser, você vai abrir o código fonte na seção de sources e você vai aqui botar o seu ponto de parada e você vai seguir aqui fazendo o debug do aplicativo front-end pelo browser mesmo. Beleza, Jonathan? É aqui que você vai fazendo. Aí que tem uns comandinhos aqui, né? Igual do ABAP lá, né? F5, F6, F7, F8. Aqui é a mesma coisa, só muda os atalhos, né? Um F8, outro F10, outro F9, outro F11. Mas o conceito é o mesmo. Beleza, pessoal?